sou a Ju e nessa aulinha eu vou ensinar pra você como fazer esta blusa de crochê chevron. Eu já estou usando a minha. Então não se esquece, já agora no início do vídeo, deixa o seu gostei, ativa as notificações lá no sininho para continuar recebendo as nossas novidades. Essa blusa ela tem um efeito super legal, ela é bem fácil de crochetar, fica bem elegante e o melhor de tudo é que vai bem pouco material na execução. Então vamos agora aos materiais para fazer a nossa blusa? São os fios Anne da Círculo. A gente vai utilizar a cor 7529. Ele é um fio 100% algodão, vem com 500 metros. Então vai um novelo dessa cor e um novelo da cor 7030. É uma cor mais clarinha, fica uma combinação bem legal. Vai um novelo de cada cor para o tamanho M. Se for para o tamanho G, aí você já vai precisar 2 novelos de cada cor, porque aí você vai ter que mesclar. E se for para o P, aí tem em mãos também um novelo de cada cor. Nós vamos trabalhar com agulha 2 milímetros. E você vai precisar também de uma agulhinha de tapeçaria para fazer o acabamento dos fios soltos ali da blusa. Você vai começar a sua blusinha com essa cor mais escura, que é a cor 7529. Você vai medir o seu busto, vai tirar a medida do busto toda e vai fazer as correntinhas iniciais até chegar na medida que você encontrou para o busto. Nesse caso aqui, para um tamanho M, a gente está trabalhando 209 correntes, deu 92 centímetros, mas você vai fazer pelas suas medidas. Quando a gente fez já aqui as 209 correntes, chegamos na medida do busto, nós vamos trabalhar essa peça em crochê tubular, sem costura, essa parte de baixo. Então, nós vamos levando aqui pelo direito as correntinhas até chegar lá na primeira, para não ficar torcido o fechamento. Ó. E vamos fechar lá na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar aqui o ponto chevron. Então, nós vamos subir aqui 3 correntes para o ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos ali naquele mesmo ponto da corrente. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos de intervalo, sendo um para cada ponto de base. 1, 2 e 3. A gente já começou com a metade da parte do aumento do ponto chevron e a gente vai terminar com a outra metade, para formar certinho a ondinha do ponto, fechar a sequência corretamente. Então, aqui, deixa eu pegar aqui o fio. Nós vamos trabalhar agora a diminuição. Então, a gente já começa aqui diminuindo nos próximos 3 pontos, ou seja, trabalho 3 pontos altos pela metade, nos próximos 3 pontos, e fecho todos de uma vez. Agora, eu vou fazer isso mais uma vez. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3 pontos altos pela metade, um para cada ponto de base, e fecho todos de uma vez. Sempre são 2 diminuições, 2 aumentos. Nós começamos só com a metade do aumento aqui, porque nós vamos fechar com a outra metade do aumento, para formar a sequência. Agora, você vai fazer 3 pontos altos de intervalo, sendo um para cada ponto de base seguinte. E agora, os aumentos. 3 pontos altos no próximo ponto. E mais 3 pontos altos no ponto seguinte. 1, 2, 3. Agora, você faz os 3 pontos de intervalo, um ponto alto para cada ponto da base seguinte, e repete a sequência. Veja como já vai ondulando. 3 pontos altos de intervalo, 2 diminuições de 3 pontos altos fechados juntos cada. 3 pontos de intervalo, 2 aumentos, ó, de 3 pontos altos no mesmo ponto de base cada.
Você vai trabalhando dessa forma para toda a carreira, depois a gente ensina você a finalizar. Quando você terminar a carreira, vai faltar aqui só, ó, cuide bem para não fechar o trabalho torto. Vai sobrar aqui uma correntinha, você faz aqui 3 pontos altos nela, ó, e fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. E fica certinho a ondinha da sequência do ponto, ó. Ela fica assim. Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira com esta cor. Então, só repetindo o ponto chevron. Quem tiver dúvida sobre o ponto, nós já ensinamos o ponto no site. E está na categoria tipos de pontos. Ó, você vai começar aqui com as 3 correntes, mais 2 pontos altos naquele mesmo ponto de base. Agora, você vai trabalhar os 3 pontos altos de intervalo. E vai fazer a diminuição. 3 pontos altos fechados pela metade, um para cada ponto de base seguinte. 1, 2, 3. Agora, os 3 pontos altos de intervalo. E os 2 aumentos. 3 pontos altos no próximo ponto. E mais 3 pontos altos no ponto seguinte. Os 3 pontos altos de intervalo e repete a sequência. Para toda a carreira. Quando você terminar essa segunda carreira, com essa cor mais escura, você vai fechar com ponto baixíssimo, na terceira corrente do primeiro ponto, e você vai arrematar, porque a gente vai agora trocar de cor. Deixa um pedaço de fio na hora do arremate, para esconder agora junto com a próxima cor. Então, nós vamos pegar a próxima cor aqui, que é a cor 7030. Vamos achar a pontinha dela aqui. Aqui está. E agora, a gente vai emendar essa cor da seguinte forma. Como a gente está trabalhando um ponto bem fechado, então, a gente vai puxar aqui o fio naquele mesmo ponto onde a gente arrematou a cor anterior. Vamos subir 3 correntes e fazer os outros 2 pontos altos, já aprendendo o fio do final dessa cor mais forte e do início dessa cor mais clarinha. E agora, você vai seguir por 2 carreiras com essa cor, fazendo a mesma sequência que você vinha fazendo do ponto chevron. Ó, escondendo aqueles fios já de início e final dessas cores. Então, os 3 pontos de intervalo, agora, ó, aqui a gente já escondeu, agora a gente fecha 3 pontos altos juntos, fecho 3 pontos altos juntos, 3 pontos altos de intervalo, e agora os aumentos, 3 pontos altos no próximo ponto, 3 pontos altos no ponto seguinte. Vai ficando um efeito bem lindo essa combinação de cores. Então, agora trabalhe essa e a próxima carreira com essa cor. Depois que você terminar essas 2 carreiras com a cor mais clarinha, você vai arrematar também e vai começar a trabalhar com a cor mais escura, aquela cor do início. Nós vamos trabalhando 2 carreiras de cada cor. Se você quiser, no seu trabalho, dá para fazer ela de uma cor, de uma carreira de cada cor também, vai da sua preferência. Então, aqui, ó, a gente trabalhou 35 centímetros de altura. Olha o efeito lindo que fica desse ponto chevron. Vamos medir aqui para você ver. Ó, aqui. 35 centímetros. Agora, a gente vai dividir para a parte das costas e para a parte da frente. Agora, você vai dividir o seu trabalho frente e costas.
Nesse caso aqui, a gente vai colocar aquela parte onde a gente fechava a carreira para a parte de trás, porque ela fica uma aberturinha um pouquinho mais destacada. Então, a gente coloca aqui na parte de trás e faz uma marcação com um fio de outra cor. Ó. Você marca aqui bem no primeiro pontinho alto onde você fechava a carreira. E você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 ondinhas. E na próxima, você marca na metade dela novamente, no último ponto alto. Essa parte com 5 ondinhas, ela fica para a parte de trás, porque o nosso deu 15 ondinhas no total do ponto chevron. Então, a gente vai deixar uma a mais para a parte da frente. Aqui deu 5, mais as duas metades. Você vai na próxima ondinha agora e na metade dela, naquele primeiro ponto alto do segundo grupo de 3 pontos, você marca novamente. Então, fica só essa aberturinha aqui para a parte da cava. E aí, você vai contar aqui para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondinhas. E na próxima, você vai fazer a marcação. Ó. E aí, fica certinho aquela aberturinha para o outro lado também. Então, ficam 6 grupos inteiros para a parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 5 para a parte de trás. A gente vai trabalhar agora a parte de trás, primeiramente, de uma marcação a outra. Nós vamos trabalhar 19 centímetros para a altura da cava. No máximo, ela é trabalhada até 22. Mas 19 ela fica certinha no braço. 20 é o padrão. E se você quiser mais folgada, no máximo até 22 centímetros a altura. Nessa parte das costas, a gente vai trabalhar o ponto chevron, como a gente vinha trabalhando, intercalando as carreiras, até 17 centímetros. Nos últimos 2 centímetros, a gente faz a divisão para o decote. Então, você vai agora emendar o fio aqui nessa marcação. Ó. E você vai subir 3 correntes. Vai trabalhar ali mais 2 pontos altos, naquele mesmo ponto da base. E vai seguir com a sequência do ponto chevron. Os 3 pontos altos, já escondendo aquele fio do início, um para cada ponto da base. O grupo de 3 pontos altos fechados juntos. E mais um grupo de 3 pontos altos fechados juntos. Agora, os 3 pontos altos de intervalo e depois você repete a sequência do ponto até chegar lá na outra marcação. Quando você chegar ali no ponto da marcação, que é o último ponto do primeiro grupo de 3 pontos altos, você vai fazer 3 pontos altos nele. E para começar a próxima carreira, você vai subir 3 correntes e vai fazer mais 2 pontos altos naquele mesmo ponto. Lembra que no crochê tubular a gente começava com 3 pontos e terminava com 3 pontos, com os grupinhos, e juntava fechando a carreira? Agora a gente está fazendo separado, então fica um grupinho de um lado, outro grupinho do outro. Agora aqui você vai seguir normalmente com a sequência, então, do ponto chevron até dar os 17 centímetros de altura, trocando de cor a cada 2 carreiras. Depois que você trabalhar aqui os 17 centímetros de altura, ó, a gente vai medir aqui para você ver. Desde a primeira carreira aqui, ó. Deu os 17 centímetros. Agora, a gente vai dividir para os ombros e decote. Então, o que você vai fazer? Você vai medir quanto ficou de largura aqui nessa parte e vai dividir por 3. Nesse nosso caso aqui, ficou... Aqui deu um pouquinho mais, deixa eu medir aqui. Deu 34 centímetros a nossa largura aqui nas costas. Então, a gente colocou 11 centímetros para cada ombro, que dá 33. E, aliás, que dá 22, perdão. E mais 12 centímetros para a parte do decote. Então, 11, 11, 22, mais 11 daria 33. Mas como é 12 aqui para o decote, deu 34. Então, você vai dividir essa parte por 3, certo? Agora, a gente vai fazer cada ombro separadamente. Então, eu só vou trabalhar dessa parte aqui até essa marcação que eu fiz dos 11 centímetros e eu vou voltar. Como eu tenho 17 centímetros e eu quero 19, então eu provavelmente vai dar aqui mais 2 carreiras agora, mais uma nessa cor clara e mais uma na escura.
Você vai começar aqui com as 3 correntes para subir, mais 2 pontos altos naquele mesmo ponto da base. Vai seguir com a sequência do ponto. 3 pontos altos de intervalo. Agora, os 3 pontos altos fechados juntos, um para cada ponto de base. Novamente, 3 pontos altos fechados juntos. Agora, os 3 pontos altos de intervalo. E o grupinho, ou os 2 grupinhos de 3 pontos altos no mesmo ponto. É só seguir a sequência do ponto. Até chegar aqui na marcação. Aqui, quando você chegar na marcação, você tem aqueles 2 grupinhos de 3 pontos altos na base. No último ponto alto, você vai terminar com os 3 pontos altos nele, só um grupinho. E daqui você já volta. Como nós já trabalhamos as 2 carreiras com a mesma cor, a gente vai arrematar e já vai fazer só mais uma carreira agora com aquela cor mais escura. Ó, que é essa cor aqui. Ó. Começo subindo as 3 correntes. Trabalho mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto. E agora eu prossigo com a sequência do meu ponto chevron, escondendo aquele fio do final da cor mais clara e desse início aqui da mais escura. Quando você terminar essa carreira, você arremata, deixa um pedaço de fio para depois costurar os ombros. E agora você vai trabalhar o outro ombro da mesma forma, mais uma carreira nessa cor clara e mais uma na cor escura. Só aqui na marcação, ó, só até aqui na marcação. Agora que a gente já terminou essa parte de trás, ó, aqui a parte dos ombros já prontinha, a gente vai fazer a parte da frente. Então, vamos virar o nosso trabalho. E a gente vai agora fazer a parte da frente. Esses fios que você escondia aqui, você já pode cortar. Ó. Essa parte da frente agora, ela tem que ter a mesma quantidade de carreiras que a parte de trás. Então, aqui na parte de trás, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Então, a frente tem que ter também 17 carreiras. Só que na frente, a gente vai trabalhar um pouco menos do que os 19 centímetros. Aqui a gente trabalhou até 17 para dividir para o decote. Na parte da frente, a gente divide um pouquinho antes, porque o decote da frente ele é mais fundo. Ele vai ser redondo também. Então, como a gente tem que trabalhar 19 centímetros aqui, a gente vai trabalhar até 13 centímetros. Quando faltar os 6 centímetros para chegar aos 19, a gente vai dividir a abertura para o decote. Então, agora trabalhe os 13 centímetros de altura aqui, que provavelmente vai dar 13 carreiras, para a gente dividir para a abertura do decote da frente. Você vai emendar o fio aqui nessa parte da marcação, ó. Vai trabalhar a sequência do ponto chevron normalmente até chegar aqui na outra marcação e vai trabalhando em carreiras de ida e volta até chegar aos, deixa eu mostrar aqui para você, 13 centímetros. Aqui nós já trabalhamos então para frente, ó. Vamos virar aqui para você ver melhor. A gente trabalhou aqui para frente os 13 centímetros. Para medir, vai ficar melhor assim. Ó, trabalhamos aqui 13 centímetros. Agora, nós vamos dividir, então, deixar já a abertura para o decote e fazer a diminuição, agora trabalhando cada lado da divisão que a gente vai fazer aqui agora, também separadamente. Então, como a gente vai fazer essa marcação agora para a parte do ombro? Você vai observar ali o que você trabalhou só para a parte do ombro da parte das costas, ó.
uma metade, uma ondinha inteira e uma metade. Então, aqui na frente, você vai ter que deixar também essa parte para o ombro. Então, aqui, ó, uma metade, um inteiro e uma metade. Você vai, ó, nessa segunda ondinha inteira, tem 2 grupinhos de 3 pontos altos ali, você vai no primeiro e no último ponto desse primeiro grupo, você faz a marcação. A mesma coisa aqui para o outro lado, ó. Você vai fazer a marcação, metade, a ondinha inteira e a metade da outra. Ali no último grupo do primeiro, no último ponto alto do primeiro grupinho de 3 pontos, aquele que a gente fazia no mesmo ponto de base, a gente faz a marcação. Essa abertura aqui a gente vai deixar pro decote. E agora a gente vai seguir trabalhando só a parte da frente que tem um decote mais profundo. Nós vamos trabalhar aqui, como deu 17 carreiras nessa parte das costas, aqui a gente já trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras para dar os 13 centímetros. Então, faltam 5 para dar igual a quantidade de carreiras da parte das costas. Então, a gente vai trabalhar essas 5 carreiras agora aqui, seguindo com a sequência do ponto chevron, ó. Se são 5 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 2 com a cor escura, 2 com a clara e 1 com a escura. Para finalizar na mesma altura, depois a gente poder unir os ombros, fazer acabamento de manga, acabamento de decote, toda essa parte. Aqui nós já trabalhamos um ombro, e agora você vai trabalhar o outro da mesma forma, é só trabalhar mais 5 carreiras do ponto chevron nessa marcação. Então, a gente vai emendar o fio aqui no primeiro ponto desse segundo grupo, onde tem a marcação. Nós vamos fazer aqui os 3 pontos altos. E vamos seguir com a sequência do ponto. 3 pontos altos de intervalo, sendo um para cada ponto de base. O grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Veja que a gente já está escondendo aquele fio do início. Novamente, outro grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. E agora, você segue com a sequência do ponto. Qualquer dúvida sobre a execução do ponto chevron, também tem a aulinha só do ponto. Ó, depois que você terminar aqui o ombro, ó, ele vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai fazer a costura dos ombros. Então, aqui para a costura, como ele termina ondulado, a gente fez essa união aqui na parte do ombro. E agora a gente vai fechar dessa forma também aqui para o outro ombro. Então, como você já deixava aqueles fios de arremate no ombro, você vai colocar na agulha de tapeçaria e você vai fazer a união. Então, aqui você vai passar para o outro lado, para o outro ombro. E você vai pegar 4 pontinhos de cada ponta das ondinhas, ó. Então, você faz dessa forma para ver bem onde vai ser a união. Você vai pegar 4 pontinhos aqui no começo, ó. São 4 pontos aqui no começo, 4 pontos aqui nessa ondinha e 4 pontos aqui nesse final. Então, a gente faz dessa forma a união. Pegamos aqui um ponto, vamos pegando só a alcinha de fora dos pontos para fazer a união. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. O terceiro ponto e o quarto ponto. Agora, eu vou caminhando com o fio ali por dentro das correntinhas da minha base, até chegar lá na outra ondinha que eu quero fazer a união, ó. Cuidando para não franzir, ó. Você vai passando bem devagar aqui até chegar lá na ondinha, ó, e vai arrumando para que ela fique certinha e não fique franzida. E quando a gente chegar ali no final, ali naquela ondinha, a gente vai fazer a união de mais 4 pontinhos, ó. Então, chegamos aqui na ondinha, ó, vamos pegar mais 4 pontinhos aqui e vamos fazer a união, ó, uma vez daqui pra lá, uma vez de lá pra cá. Já pegamos aqui o terceiro pontinho, agora vamos pegar o quarto ponto, ó, e a gente faz a união assim. Agora, a gente vai lá pra última parte, vamos levar o fio até aquela ponta lá na lateral, pra gente fazer a outra união nos últimos 4 pontos, ó. E vai cuidando ali para passar por dentro das correntinhas até chegar nos últimos 4 pontos. 1, 2, 3, 4.
Então, a gente vai chegar aqui nesse quarto ponto. Agora, você vai colocar reto com os 4 pontos aqui, vai contar 1, 2, 3, 4. Nesse quarto, você já traz aqui para o outro lado. Uma vez daqui para lá. Ó. E uma vez de lá para cá. Uma vez daqui para lá, pegando o último ponto. E pega mais um pontinho da lateral do ponto ali para não ficar abertura na costura. Mais para baixo do ponto, para fechar bem a lateral. Agora, você vai levar o fio lá para a parte de dentro, onde a gente vai arrematar. E a união, ela fica assim, ó. Desse jeito. Agora, aqui por dentro, a gente faz o arremate. Ó. Vamos passar aqui por 2 pontinhos, puxa o fio, passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. E depois você vai esconder esse fio por alguns pontos para poder cortar. Agora, a gente tem que fazer os acabamentos. Ó. A união dos ombros, ela fica assim. Agora, você faz o acabamento desse fio, do restante que ficou solto, para a gente poder fazer o acabamento agora aqui das mangas, ó, e do restante da nossa blusinha. Aqui para o acabamento da parte do decote, você vai virar a blusa para a parte de trás. Vai fazer só uma carreirinha de pontos baixos aqui. Então, emendando o fio, subindo 2 correntes. E você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Ó. Só para não deixar aqui essas laterais no próprio ponto chevron. Porque a parte de trás e a parte da frente, elas já ficam com uma ondinha do próprio ponto. E já fica um efeito legal para o acabamento. A gente só vai aqui fazer essa carreira de pontos baixos para finalizar. Aqui a gente não precisa mais esconder o fio. Agora, vamos só trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto. E aqui na lateral de carreira, ó, que é aquela parte aqui da costura dos ombros, a gente vai trabalhando 2 pontos baixos na lateral de carreira e um aqui entre uma carreira e outra, para não amontoar muito aqui os pontos baixos. Você vai distribuindo, mas cuida para não colocar muitos pontos, para que não fique aqui enrugada essa parte. 2 pontinhos para cada lateral já são suficientes. E um entre uma lateral e outra. Quando você terminar a sua carreira de pontos baixos, você finaliza na segunda corrente com um ponto baixíssimo e arremata. Esse fio do arremate, a gente vai colocar numa agulhinha de tapeçaria. Nós vamos trazer aqui por dentro da peça, dos pontos, aliás, da peça, aqui do ponto baixo, por 4 pontos. Aqui pela parte de trás agora, você vai esconder esse fio aqui pelos pontos, sem franzir, até que ele fique bem seguro. Você pode dar um pontinho de arremate aqui num ponto baixo, ó, e seguir escondendo por mais alguns pontinhos. Depois você corta. Então, essa parte do acabamento aqui do decote, ela fica assim. Ó. Pois a blusa, quando você veste, ela fica bem certinha no ombro, mais esticadinha. Ela vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai fazer o acabamento das mangas. Então, aqui para o acabamento da manga, nós vamos começar pela parte das costas.
a gente vai fazer meios pontos altos. Então, nós vamos emendar o fio aqui subindo 2 correntes e vamos trabalhando os pontos com meio ponto alto, já escondendo aquele fio do início. Você vai colocando uns 2 meios pontos altos para cada lateral de carreira. Ó, e se for necessário, um meio ponto alto entre uma lateral e outra. Mas se você ver necessidade, procure não amontoar muitos pontos para não ficar aquela manga ondulada, ela tem que ficar retinha. Ó, você vai vendo a necessidade de colocar mais ou menos pontos aqui nessa parte. Quando você terminar a sua carreira de meios pontos altos, você vai fechar na segunda corrente do primeiro ponto e vai arrematar. Esse fio do arremate, a gente coloca na agulha de tapeçaria. Deixa eu cortar a pontinha aqui. Aqui. Agora, a gente passa aqui por alguns pontos. Pega as 2 correntinhas do ponto e passa aqui por 4 pontos. Agora, a gente esconde esse fio lá por dentro da carreira, por baixo dos pontos. Nós vamos fazer aqui mais um pontinho de arremate. Ó, puxa o fio e passa a agulha por dentro da laçada que se forma. Esconde novamente o fio por mais alguns pontos e só depois você corta. Aquele do início que você escondeu já pode cortar. Ó. Na outra manga a gente já havia feito. Ó. E ela vai ficar assim. Fica bem elegante esse ponto chevron. Ó. Fica dessa forma o acabamento aqui da parte da cava. Aqui para a parte de baixo, como a gente já havia começado com o chevron, ele já fica um acabamento bem legal. Se você ver que ele dobra um pouquinho, fica querendo repuxar aqui no início, por causa das correntinhas iniciais, você pode virar o trabalho e fazer aqui mais uma carreira do ponto chevron pela parte de baixo das correntinhas para finalizar. Ó, isso se você achar necessário. Senão, a sua blusa ela está finalizada. Viu como é fácil fazer a blusa de crochê chevron? Quando você terminar a sua, não esquece de marcar a gente nas redes sociais para a gente ver o seu resultado, compartilhar a foto do seu trabalho e mandar também lá pro site do trabalho das amigas e amigos para todos verem. A gente se vê na próxima videoaula.